Aleluia, 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 aleluia. Nas palmas, quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas em seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro um homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio, prezada comunidade, uma breve reflexão. Podem sentar? Isso. Quando a gente tem fé em Deus, que é a coisa mais importante que tem, a gente pode perder tudo, menos a fé em Deus. Porque a fé em Deus gera em nós a confiança. Se a gente perder a fé em Deus, a gente não espera mais nada. Quando a gente tem fé, a gente tem esperança. Então a gente espera em Deus. Pela fé, as dores são aliviadas. Pela fé, os medos são superados. Pela fé, as inseguranças também são vencidas. Mas quando a gente não tem fé, vai querer agir somente pela parte da humanidade, a gente se perde. Para poder sustentar
a fé, que é o vínculo entre nós e Deus, Deus nos mandou a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos, que são tochas acesas que nos guiam no caminho. Quem escuta as minhas palavras e as põe em prática, este terá a vida eterna. A pergunta é: que importância eu estou dando à palavra de Deus? A palavra de Deus tem peso na minha vida? Ou é como qualquer outra palavra que eu escuto e não levo em conta? A liturgia de hoje nos chama a atenção para isso. O que é que nos une a Deus, que é a fé? A fé é alimentada pela palavra. A palavra aumenta em nós este vínculo que nós temos com Deus, gera frutos da palavra, deste vínculo que nós temos com nosso Senhor, é o bem que nós precisamos fazer. No tempo de Jesus, os doutores da lei ensinavam a lei ao pé da letra e cobravam também com muita rigidez. E dizia sempre muito mais, valorizava muito mais o que não pode, o que não pode, o que não pode. O que é impuro, tenham cuidado com isso, tenham cuidado com aquilo. Jesus então olha para eles e diz: o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca do homem. Porque os doutores da lei, para fazer cumprir a lei, diziam: não podem comer isso porque esse alimento é impuro, não pode comer aquilo porque é impuro. Jesus então diz: o que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. A maldade, a inveja, a calúnia, a raiva, a ira, o rancor, ou seja, é o que vem de dentro do coração, que atinge o outro, quebrando a relação de amizade, de fraternidade, que vai tornar o homem impuro. Aí São Paulo, pegando isso, ele vai dizer qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião não está ligada aos ritos religiosos propriamente dito. A verdadeira religião é praticar a justiça. É praticar a justiça. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Assistir os órfãos e as viúvas. E no tempo do nascimento das primeiras comunidades cristãs, os órfãos e as viúvas eram abandonadas pelo poder político. Então, quem conduzia ou quem guiava, quem cuidava, era então a comunidade cristã, que já nasce, recebe como herança do Antigo Testamento este cuidado especial com os órfãos e com as viúvas, com os estrangeiros, com o faminto. E o cristianismo já nasce da prática. A verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas. Vamos trazer então para a nossa vida, nós como pessoas religiosas, nós como pessoas que acreditamos em Deus, como é que nós temos praticado a palavra, como é que nós temos praticado este conselho de nosso Senhor. O que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente pensa e com o que a gente expressa, que está na linha do julgamento. O julgamento é cruel. Às vezes tem uma pequena coisa que se faz, pronto, está resolvido. Mas as outras pessoas começam a julgar e a julgar e a julgar, e no julgamento vem sempre a condenação. Diante dos que eram condenados pela lei, Jesus sempre se colocou do lado, sempre protegeu, sempre amparou, mostrando que a pessoa é mais importante do que a lei.
a pessoa está em primeiro lugar. Em segundo lugar está a lei. Porque a lei foi feita para a pessoa e não a pessoa para a lei. A lei do Senhor é perfeita, diz a palavra. Como é que nós temos recebido esta lei? Como é que nós temos vivido esta lei? Bom, então, se a religião verdadeira é a prática do bem, é a prática da caridade, como a gente admira, às vezes a gente se encontra com pessoas que não vêm mais aqui, não frequentam mais igreja nenhuma, mas nunca deixaram de fazer o bem, de praticar a caridade, de reconhecer no outro o irmão e estabelecer uma relação fraterna. Ele está precisando, eu posso ajudar, eu vou ajudar. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, se você pode ajudar, ajude. Não espere nem que o outro peça. Percebeu a necessidade do outro, vá ao encontro, ajude, de maneira gratuita, sem esperar nada em troca, porque a gente já sabe, quando a gente faz ao pequenino, é a Deus que a gente está fazendo. E assim, quero lembrar também que as obras de caridade apagam os pecados. Os pecados não são apagados somente pelo sacramento da confissão. As obras de misericórdia, o bem que a gente faz, a caridade que a gente pratica também apaga os pecados da gente. Porque a gente está amando, está praticando, está colocando em prática o mandamento do amor. Nós estamos então no caminho, zelando o vínculo que nós temos com Deus através da fé. Quem diz que ama o seu irmão, quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama ao seu irmão que vê, é mentiroso. Pense nisso. Quando foi a última vez que você fez uma caridade? Quando foi a última vez que você ajudou uma pessoa? Quando foi a última vez que você saiu de si para ir ao encontro do outro, para ajudar o outro? Isso tem que ser uma constante na vida da gente. O mundo nos convida a ficar isolado no nosso egoísmo. Se a gente ficar dessa maneira, deixar o mundo invadir a vida da gente, vamos estar contrariando o princípio de Deus, contrariando a verdadeira religião. Logo, estejamos atentos à necessidade do outro, à dor do outro. E que a gente possa então praticar a oração de São Francisco. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Entreguemos então a nosso Senhor o nosso propósito de continuar acreditando nele, firmes na fé, alimentados pela esperança. Vamos então praticar o bem, vamos colocar em prática o mandamento do amor, olhando para o outro como nosso irmão, aumentando as relações fraternas. Última coisa, seu irmão está precisando, ajude. Não espere nem que ele peça. Chegue lá e ofereça. E dê, faça a sua doação. Fazer o bem sem olhar a quem. O bem que a gente faz ao outro volta para a gente. Como a gente fica contente quando consegue fazer o bem, quando consegue ajudar uma pessoa. Às vezes num telefonema a gente ajuda uma pessoa. Numa palavra a gente ajuda uma pessoa. Até num sorriso a gente ajuda uma pessoa. O outro é nosso irmão. Estejamos atentos às necessidades dos outros. Que Deus então escute as nossas preces hoje. E a todos que vieram hoje para rezar pelos parentes e amigos falecidos, não se esqueça, na fé resolvemos tudo. Entregue a Deus. Deus tome conta.
E que Deus, que é o Consolador, venha ao nosso encontro, console as nossas dores, os nossos sofrimentos, a saudade que é grande, e a gente entrega então a nosso Senhor. Que Deus escute as nossas preces hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja